Olá, estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso canal no Spotify, em todas as plataformas digitais, do nosso programa de pós-graduação em letras, o nosso Podplay. Hoje nós estamos com a convidada Daniele Marcelo Bandeira, que é aluna do doutorado do nosso programa e está com a orientação da professora Renata Marcelli Lara. Daniele, seja muito bem-vinda ao nosso Podplay. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eh, Será muito bom poder falar da minha pesquisa, desse percurso teórico, da temática e com certeza faremos um excelente bate-papo. Com certeza, porque a temática, né, da pesquisa da Daniele é algo que nos interessa muito, principalmente enquanto mulheres e mulheres brasileiras. Então, antes da gente, né, focar especificamente na temática da sua tese, Daniele, gostaria que você falasse um pouquinho como que surgiu esse seu interesse, né, pela temática, um pouquinho da sua trajetória acadêmica, até chegar aqui com esse recorte para sua tese de doutorado. Hum. Bom, então, quando eu me deparei primeiramente com essa temática foi em 2018, quando eu vi alguns cartazes publicados na página do Facebook, eh, que é da ONG chamada CAB, que é uma comissão de combate a assédios brasileiros no exterior. E esses cartazes, eles eram justamente divulgação de relatos, que brasileiras, seriam assediadas fora do seu país, e esses relatos, então, eles vinham já marcados com aspas, para fazer essa ressignificação no digital, né. Então elas fizeram como se fosse uma resistência ali, né, um processo de resistir a esses relatos, trazendo ele, dando visibilidade a ele, né. E esses relatos, é discursos preconceituosos acerca da mulher, justamente por ela ser mulher e brasileira, né. E então, eu fiz uma análise, né, no meu mestrado, falando desse resistir, de como que esse material, que sai do urbano, do espaço urbano e vai para o digital, né, como que ele ressignifica, né, esses sentidos são ressignificados ali. E na tese de doutorado, a minha pesquisa ela está em momento inicial, né, estamos desenvolvendo com a professora, discutindo ainda, tem muita coisa ainda para a gente pensar teoricamente, mas enfim, a gente vai propor, né, vamos propor um olhar, né, pelo modo cartográfico, né, a gente pretende cartografar esse corpo, pensando nesses traços de memórias que atravessam esse corpo, né. Então, esse corpo ele é constituído, um corpo, constituído de memórias, e como que ao longo do tempo essas memórias elas vão configurando, constituindo esse corpo mulher brasileira, e que permite hoje, né, nós pensarmos, a partir que a nossa entrada será então por relatos. Mas fazendo uma chamando, né, uma questão aqui que é importante, hã, no meu mestrado eu olhei esses cartazes então da ONG, né, que foram publicados pela ONG. No meu doutorado agora, na tese, eu vou também, para relatos, porém esses relatos foram publicados em um perfil do Instagram intitulado Brasileiras Não Se Calam, e foi criado por Mariana Braz, uma brasileira que em 2020 fazia mestrado em Portugal, e recebeu assédios e com isso, né, com essa indignação, ela então criou esse projeto e esse projeto, publica, relatos dessas brasileiras, e esse projeto ele tem também como objetivo dar um apoio psicológico e um apoio jurídico a essas mulheres. Uhum. Então esse perfil, na verdade, surgiu em 2020. Isso, esse É um perfil em perfil 2020. recente, se a gente Uhum. considerar, né, o tempo cronológico. E aí você menciona que ele, dá esse apoio, né, psicológico, jurídico, e você tem, conhecimento sobre como que isso tem sido feito ou
ou isso ainda não dá para saber, ou só ali na rede social tem só esses relatos e tornou-se um projeto institucionalizado, ou é mesmo uma iniciativa particular dessa moça? Uhum. Então, a princípio, é uma iniciativa, particular, mas ela tem, né, a partir desse apoio, quando a mulher brasileira está fora do seu país, né, está fora do Brasil, e ela recebe esse assédio, já tem um espaço dentro da página que é nos destaque que diz: "Envie seu relato, como enviar seu relato". Ah, E aí certo. é anônimo, então ela publica esse relato. E, consequentemente, né, algo que a gente também vai se aprofundar, Uhum. pesquisar para saber como que aí depois disso é dado esse apoio, né. Certo. Aham. Mas, o fato de a pessoa que sofreu esse assédio, ela não ficar só para si, né, mas já poder, saber que ela não está sozinha, saber que ela está no espaço em que ela também pode falar, Sim. isso também dá a pensarmos sobre esse discurso de resistência também, né. Uhum. Porque a partir de que a gente, coloca esse relato na rede, a gente está resistindo a algo. Exatamente. E você tem, ideia, ou você já, com relação ao número de seguidores e o número de relatos, com relação, que são publicizados nesse perfil? Então, nesse perfil, as publicações não giram só em torno de relatos. A gente tem quase 2.000 publicações ali, que giram em torno de notícias e tudo mais. Os relatos, eu fiz um levantamento entre junho e dezembro, de quando eu fiz o projeto, quando eu pensei no projeto, mas aí dá em torno de quase uns 500 relatos aí, porque todo dia, Bastante. ontem inclusive foi postado um relato, então ele tá ali, né, em movência, vamos pensar assim. Diariamente, né? Isso. E o perfil hoje ele tá com 52.000, seguidores, né, e, Majoritariamente mulheres, ou ainda você não olhou para esse. eh, ainda assim, Aham. precisamos investigar, mas, pelo que eu notei, mulheres, né. Uhum. E às vezes É. até que se identificam, né, Uhum, com a vivência, né, entre aspas, uhum. aí desse assédio, né. Sim. Muito bem. E aí, Daniele, a gente sabe, né, que existe muito estereótipo com relação à imagem da mulher e com relação à imagem da mulher brasileira, que é, né, infelizmente, isso acontece muito, né, com experiências fora do Brasil. E você tem dados ou informações ou, pressuposições de que por que que isso ainda acontece? Será que é mesmo só com a mulher brasileira, ou você também tem tido contato com pesquisas ou dados que esse assédio com relação também à mulher, ela existe em outros países que não só o Brasil? Então, a mulher, de fato, ela já vai ter questões de assédio, por ser mulher. Agora, a gente reforça aqui na pesquisa que essa mulher, além de mulher, ela é marcada pela nacionalidade brasileira, né. E tanto que um dos meus objetivos é ir reler a Carta de Caminha como um gesto de interpretação. Eu vou ler ali, mas eu vou ler como gesto de perturbar essa carta, né. Eu quero, fazer ali pensar como que essa mulher, na época em que ela é retratada, já na Carta de Caminha, Uhum. e depois como que esses discursos, eles vão atravessando esse corpo e constituindo esse corpo de traços, de memórias que vão cartografando esse corpo e que permeiam ainda a gente não pensa, assim, em estereótipo, assim, nós falamos de estereótipo, mas enquanto analista de discurso, a gente pensa no imaginário que é constituído em torno desse corpo. Uhum. E aí a gente pensa na relação de colonização, de descobrimento, dessa relação de mapa mesmo, de nacionalidade, de marcação, mas pensar como que isso, como teve algum tempo também, acho que foi em 2018, também teve algumas publicações que foi da OAB, se eu não me engano, que falava
para os turistas vir ao Brasil, o Pernambuco estava à espera dos turistas, mas a mulher pernambucana não, a mulher catarinense não. Entendi. Então, assim, a gente teve também alguns outros, cartazes, inclusive, teve uma capa de um guia turístico da Embratur na época, se eu não me engano 1969, alguma coisa assim agora, mas assim, que traz uma mulher, uma brasileira, né, de biquíni dizendo: "Te vejo lá", né. Nossa, olha como ela é retratada, Isso. né. Por quê? Porque naquela época era a forma de atrair turistas, porque Uhum. parece-me que o Brasil, assim, suas belezas naturais não estavam sendo suficiente, então precisava de um corpo, né. Só que claro que com toda essa discussão, né, as pessoas, o jurídico aí também, a gente começou algumas coisas começaram a ser barradas, né, para não ser e aí começaram as publicações, falando para, né, resistindo a esse divulgar a mulher brasileira. A gente sabe que no Brasil há também essa divulgação, né, o que reforça essa construção desse Exatamente, imaginário dessa mulher, né. exatamente. Então, a gente fala do exterior, a minha pesquisa é esse recorte, voltando do olhar do estrangeiro, até porque eu vou trabalhar o duplo estrangeiro, da psicanálise lacaniana, né, desse estranho enquanto marcado pela nacionalidade e também o estranho, eh, que é a mulher sendo dita e a mulher dizendo de si, Sim, né, aquilo que é estranho a si também, o estranho e o familiar, né. exatamente. Então, o meu recorte vai ser esse olhar do estrangeiro, mas a gente também, né, sabe que aqui no Brasil, a gente também tá com o olhar, eh, estrangeirizado, Sim. né, dentro do próprio país, Uhum. né, e que reforça ainda mais, né, esses Exatamente, discursos fora. exatamente. E aí na sua pesquisa de mestrado, você investigou os relatos de mulheres, que estavam, né, que foram divulgados, publicizados por meio dessa ONG, né. E a partir dessa sua pesquisa, o interesse em ampliar, vamos dizer assim, né, uma análise, agora na tese, olhando então para esse perfil, né. E qual que seria, assim, a diferença ou como que você está pensando de, aquilo que você fez na dissertação e agora para a tese, né. Eu sei que são relatos diferentes, publicados em perfis diferentes, talvez, né, mas você continua olhando para esses relatos de mulheres, né, brasileiras com relação ao assédio sofrido em outro país. Qual seria, o aporte teórico ou qual seria a diferença de análise feita na dissertação e agora para sua tese? Uhum. Bom, então, na dissertação, só reforçando uma questão, eu analisei, cartazes em que havia o relato, do sujeito estrangeiro, na posição de chefe, na posição de amigo. Então não foram relatos de mulheres, né? Isso, não foram elas relatando. Então, havia essa marcação em que, dentro daquele cartaz, havia exatamente o discurso dito por aquele sujeito estrangeiro Assediador. em uma determinada posição, Entendi. que poderia ser o dono do apartamento que ela estava alugando, o chefe da empresa. E nesse percurso, né, no mestrado, eu falei sobre como que essa quando eu trago um discurso do urbano, né, aí eu coloco ele aspeado, né, Sim. dentro de uma rede digital, eu já estou ressignificando todo o sentido que, foi dito, de onde ele disse, o lugar que ele disse. Agora já são mulheres, né, de uma página repostando um discurso, Sim. né. E agora na minha tese, é o relato da própria, sujeito, mulher brasileira, que sofreu esse assédio e ela está relatando, né, esse assédio. E aí, a gente, quer pensar esse corpo
de traços, né, um corpo traçado de memórias. Uhum. Como que ocorreu, né, e assim, por essa movência nossa, por essa errância, por esse percurso cartográfico, a gente vai pensar esse corpo e também a gente vai pensar, nos silenciamentos, nos apagamentos, tudo aquilo que foge do que está ali, né, do que está dado. Também a gente tem uma sessão que eu pretendo trabalhar a questão de é preciso ousar caminhos outros. Sim. Porque Peixet fala sobre é preciso ousar, se revoltar, né, Uhum. que um erro não pode dormir imponentemente em paz, né, a gente precisa perturbar. Esse é o papel do analista de discurso. É Exatamente. ir nas inquietações, é perturbar aquilo que parece que está dado, mas não é, né. Tanto que a gente vai trazer também o de Dilberman para montar e remontar, né, essas imagens, esse imaginário, né, que eu não estou falando de imagem, mas desse imaginário. Também para a gente, colocar isso, dar mais visibilidade a esse assunto dentro da pesquisa. Porque, não é, assim, analisar como que se constituiu esse corpo, mas dar visibilidade para pensar, porque ainda estamos, passando por isso, né, enquanto mulheres, enquanto brasileiras. Exatamente. E aí, como desdobramento, assim, né, claro que, da sua dissertação, porque a tese ainda está, né, no início, como você analisa, assim, o impacto que teve, por exemplo, a sua dissertação ou, a partir da análise que você fez, né, o que te motivou a continuar pesquisando sobre essa temática, considerando, né, a possibilidade de, eh, igual você disse, né, ainda há muito assédio e nós estamos ainda resistindo, né. Então, o que que você percebeu alguma mudança de lá para cá, em termos de aumentou o número de assédio ou esses tipos de pesquisa ou de estudos com o objetivo de, dar voz, né, a essas mulheres e no sentido: "Olha, estamos aqui, estamos passando por isso, e o que tem sido feito?". Você percebe alguma mudança, melhor, para pior? Como é que você faz essa análise? Então, uma das mudanças, assim, que eu penso que é bem visível, é a própria questão de quando eu me deparei com esse material em 2018, né, essa ONG, Uhum. inclusive teve um simpósio em Coimbra que levantou essa discussão com pessoas de várias áreas. E em 2020, quando Mariana Brás também traz isso como um projeto e essa página, eu penso assim que pelo próprio apoio, você ser assediado antes de ter um apoio jurídico, um apoio psicológico em outro país, você está lá sozinho em outro país estudante ou, turista mesmo, e você recebe um assédio, você tem onde recorrer, né. Uhum. Hoje a gente tem né, Os essas meios, meninas, né. tanto a Marcela, que está na embaixada, trabalha na embaixada, eh, ter esse apoio, saber que você consegue entrar em contato com alguém, expor isso, eu acho que já por mais que talvez não se resolva ali de imediato, mas só saber que aquilo não vai ficar ali, né. Você Exato. foi assediada, mas aquilo não vai parar ali, não vai acabar ali, Tem um né. canal de comunicação Isso, que você que pode as fazer a pessoas denúncia, né. e eles entenderem que, eh não é assim, né, tratei mal ou fui preconceituosa com essa pessoa porque ela é mulher, porque ela é brasileira, mas eles também saber que eles vão ser punidos por isso, Uhum. né, que há uma punição por isso. Então, isso a gente já teve alguns avanços aí, tanto, que hoje não dá para publicar, qualquer propaganda ou que evidencie o corpo da mulher para chamar turista. Né, Sim. hoje já é um problema se alguém fizer isso, né. Uhum. Então, por mais que a gente saiba que ainda circulam, a gente já tem essas entradas, né, Uhum. que Muito bem. E na sua visão, assim, né, claro que você está, né, agora iniciando a sua análise, né, trazendo esse recorte do corpus, né, que você vai analisar.
E claro que você vai fazer essa análise dentro da análise do discurso, numa vertente, né, de Peixê, e a gente sabe que esses trabalhos voltados para análise do discurso, igual você vai analisar, né, esses relatos, eles têm um impacto social, cultural, uma vertente de denúncia muito grande, né, que às vezes é velado ou não é escancarado, eh então, assim, pensando, né, nessa análise, nesse corpus, olhando para esses relatos, como que você vê, por exemplo, o impacto da sua pesquisa? Claro que é uma contribuição enorme para a análise do discurso na vertente, né, de Peixe, até por conta das pesquisas que envolve mulheres, né? Mas a sua pesquisa, ela tem esse viés de denúncia, né? E como é que você vê a contribuição da sua pesquisa considerando esse corpus analítico? Então, eu penso que reforça, esse resistir e também o espaço de fala que a gente tem, né. Tanto que dentro desse perfil do Instagram, Brasileiros Não Se Calam, a gente tem um espaço para publicar os artigos ali também. E eu acho que isso também dá visibilidade ao que a gente vem discutindo, vem falando dentro da pesquisa científica. Uhum, Porque há vários outros espaços, inclusive quando teve esse simpósio em Coimbra, participaram pessoas de várias áreas, né, da saúde, do jurídico, mas não tinha nenhum analista de discurso, por exemplo, né? E a gente está ocupando esse espaço enquanto analista de discurso, né? uhum, É querer também ocupar esse espaço, de fala, de se posicionar, de trazer esses discursos também para pensar sobre, para resistir. uhum. Muito bem. E você enquanto, né, pesquisadora, eh teria, assim, algum spoiler do que vem aí da sua tese? No sentido, assim, né, faz toda essa análise, esse recorte, além de ter esse espaço nessa página para divulgação, mas você consegue pensar, Daniele, a partir dessa tese, algum outro material ou pensar com que essa pesquisa alcance outros espaços, outros contextos que não só a esfera acadêmica? Não sei se você pensou, né, a gente tem hoje ONGs ou a gente tem, né, vários outros espaços, igual você falou, jurídicos, que tratam, né, secretaria da mulher, por exemplo, né. Você pensa em tentar uma ponte, um diálogo para também a gente ter esse espaço de voz, né, da pesquisa científica nesses outros contextos? Eu penso sim, tanto que depois que eu, pensar essa questão teórica, esse percurso teórico que nós vamos trabalhar, tem um dos capítulos que eu até comentei com a minha orientadora que eu quero trabalhar mais o social ali, né, eu quero dar vazão a esse Sim, a sim. esse esse social. E Uhum, aí sim, pensar nessas conexões. Tanto que essa página, a Mariana, ela é psicóloga, né, então uhum, a gente ir para esse sentido também, porque o que que essas mulheres após ser assediadas, né, uhum. E daí, como né? que e daí, o que que Faz o acontece? relato, denuncia Isso, e depois, né? porque assim, analisei o relato, Uhum, pensei no corpo constituído, mas e depois? exato. Né, Que é pretendo o sim, grande impacto isso. social da sua Uhum, pesquisa, né? exatamente. Muito bem. Bom, então, claro que a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre essa temática com a Daniele, né, uma temática que a gente percebe, né, a temática sobre a mulher, a gente vê um avanço, no meio acadêmico, né, em outros contextos também, a questão do lugar de fala da mulher, né, a questão de analisar
pesquisadoras mulheres, escritoras mulheres, né, então eu penso que há um empoderamento muito marcado na pesquisa da Daniele, mas como ela ainda está no início da sua tese, não dá para a gente, né, avançar muito, eh, por conta desse recorte, desse corpus que ela ainda está fazendo para ser analisado. Mas, a gente já consegue ter uma ideia, né, do quanto a pesquisa da Daniele poderá contribuir, como ela disse, não só para as pesquisas da análise do discurso, mas também como forma de resistir, de resistência e como uma forma de ocupar esse outros espaços e poder auxiliar, né, essas mulheres que têm sofrido assédio, fora do Brasil, né. Então, Daniela, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso Podplay. Desejo sucesso a você nessa sua caminhada acadêmica e já fica o convite para quando você, né, defender o seu trabalho, voltar a conversar conosco sobre os resultados e para a gente pensar e discutir um pouco mais sobre esse impacto social da sua pesquisa. Eu agradeço o espaço, já esse primeiro espaço de fala, e com certeza quero estar aqui para falar como que foi o meu percurso. Exatamente, fica o convite. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Daniele Marcelo Bandeira, que é aluna de doutorado do nosso programa de pós-graduação em letras. Então, muito obrigada a todos e até a próxima.